Moisés. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para prestigiar conosco a sessão extraordinária número 01, de 17 de junho de 2026. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. Dativo de Araújo Almeida Júnior, Fábio Rocha Lacerda, Fabrício da Rocha Lacerda, Jefferson Silva Ideísta, Maria de Cássia Mendes Invernize, Maria Osama Paulino dos Santos, Presente. Melquisedeque Ribeiro de Souza presente, Moisés Cares dos Santos, Raimundo José Ribeiro Mendonça, 7 vereadores presentes e 2 ausentes. Hoje, 17 de junho de 2026, declaro aberta a sessão extraordinária número 01 da Câmara Municipal de Abel Figueiredo. Convido a todos que possamos ficar de pé e peço ao nobre colega Fabrício Lacerda que faça a leitura bíblica. Boa noite a todos. Provérbios 22, alguns versículos, que diz assim: mais digno de ser escolhido é um bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas, honra e vida. Amém. Neste momento, dou abertura ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Matéria inclusa na pauta da ordem do dia. Parecer conclusivo 009/2026 CCJ sobre o projeto de lei legislativo 006/2026 de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei legislativo número 006/2026 dispõe sobre a alteração do artigo 12 e seus incisos e acrescentar parágrafo na lei 271/2023 e das outras providências. Projeto de lei número 008, de 10 de junho de 2026, altera a lei municipal número 097 e de 29 de março de 2005, que institui o sistema de controle interno do município de Abel Figueiredo, adequando as disposições das instruções formativas número 005/2025 do TCMPA e das outras providências. Após a leitura da pauta da ordem do dia, encerro o pequeno expediente e dou abertura ao grande expediente. Solicito ao servidor Wesley que colha a assinatura dos vereadores que queiram usar a tribuna. Informo aos colegas vereadores que, conforme regimento interno, nas sessões extraordinárias só poderão haver pronunciamentos restritos às matérias em pauta, sendo vedado discurso com assuntos diferentes da pauta. Chama o Joelbert para mim. Nesse momento, eu convido ao servidor, o nosso controlador interno, Joelbert, que faça uso da tribuna e faça um esclarecimento para todos a respeito das matérias que estamos tratando hoje. Oi, boa noite a todos. Cumprimento aos vereadores na pessoa do presidente, cumprimento aos funcionários na pessoa da minha amiga Maiara e cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão.
As matérias em pauta na sessão de hoje são específicas sobre o cargo de controle interno. E eu estou nessa função de controle interno desde 1º de junho de 2006. Então, já são mais de 20 anos atuando nessa função. E sempre foi um desejo nosso como controlador que as leis municipais fossem regulamentadas. Existia a lei de criação, mas havia muita coisa vaga. E sempre foi um pedido feito que o Tribunal de Contas ele intervisse e, como vou dizer, ele estabelecesse normas para o controle interno. Ano passado, o Tribunal emitiu a Instrução Normativa número 005 de 2025, dia 27 de novembro de 2025. Ele instituiu a Instrução Normativa 005 e ali ele estabeleceu todas as funções e obrigações que o controle interno tem que ter em âmbito dos municípios, tanto do legislativo quanto do executivo. E essas leis que estão sendo votadas hoje, elas estão trazendo trechos da instrução normativa do tribunal para dentro das leis municipais, para regulamentar dentro dos municípios a obrigação, os direitos e os deveres dos controladores. O controle interno ele não é apenas um funcionário, ele não se limita apenas a uma pessoa, é um sistema de controle interno. Dentro da instrução normativa, nós encontramos responsabilidades que se expandem a todas as secretarias. Então, essas regulamentações que estão sendo votadas hoje são sobre isso. No nosso caso da Câmara, nós ainda fomos mais específicos ainda, nós trouxemos mais exigências do que no projeto de lei da Prefeitura. Nós trouxemos, por exemplo, para dentro do nosso projeto de lei, a exigência que o controle interno tenha formação em nível superior e que seja dentro das áreas específicas. O controle interno, basicamente, ele atua dentro do direito, da contabilidade, da economia e da administração. Nós não especificamos no texto formação específica nessas áreas, mas colocamos que seja áreas afins e que tenha comprovada experiência na função. Então, nós colocamos esse artigo, alteramos esse artigo e incluímos no parágrafo único, a independência profissional do controle interno, para ele poder atuar dentro dos setores do legislativo e atuar diretamente com os vereadores para poder dar todo o suporte necessário. Então, em resumo, as duas leis, elas visam isso, regulamentar dentro do município aquela obrigatoriedade que o Tribunal de Contas já trouxe na Instrução Normativa 005. E o prazo para que sejam regulamentados em todo o Estado do Pará é 30 de junho. Por isso, a necessidade de ser votado, né, e ser instituído dentro dos municípios, porque até dia 30 de junho essas leis precisam estar sancionadas. E, em resumo, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Joelbert. Gostaria de pedir a atenção. Já. Não. Certo. Nobre colega Fabrício Lacerda, faça uso da tribuna. Senhor presidente, senhores presentes, este projeto que institui concurso público para o servidor de controle interno da casa foi um projeto que entrou na sessão passada e eu pedi vista justamente para amarrar um pouco, que estava muito aberto, no sentido de que pudesse ser um profissional de outra área, pudesse concorrer e se assim tiver o concurso e não ter experiência na área. Então, a gente entendeu que tinha que pedir vista para amarrar aí, como o Joel explicou, que essa pessoa que venha passar no concurso tenha assim, a especificação da formação que cabe aí. E, além disso, tem que ter experiência. Não adianta ter só a formação e não ter experiência. No caso do Joel, aí, ele tem a formação na contabilidade, é contador e tem 20 anos de experiência, né?
Então, assim, podia ser que, como é aberto, se ficasse muito aberto, e aí, um exemplo, um técnico de enfermagem, técnico não, um professor, técnico superior, pedagogo, qualquer formação de nível superior que não tem nada a ver com o cargo, poderia ganhar, e aí a Câmara ia ter um retrocesso com isso, até esse servidor fazer curso no TCM, ter experiência, e aí ia perder muito a Câmara até conseguir. Por isso que a justificativa desse pedido de vista, e com certeza foi interessante, onde amarramos aí essas pendências aí que tem que ser cumprida. Finalizados os pronunciamentos dos vereadores sobre as matérias em pauta, encerro o grande expediente e dou início à primeira parte em dose do dia, com a votação das matérias em pauta. Parecer conclusivo número 09 de 2026 da CCJ sobre o projeto de lei legislativo 06 de 2026 de autoria do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 06 de 2026, que dispõe sobre alteração do artigo 12 e seus incisos e acrescenta parágrafos na Lei 271 de 2023 e da outras providências. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 08, de 10 de junho de 2026, de autoria que altera a Lei Municipal número 097, de 29 de março de 2025, que institui o sistema de controle interno do município de Abel Figueiredo, adequando-a às disposições da Instrução Normativa 05 de 2025, TCM, Pará, e da outras providências. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu queria pedir 10 minutos, queria fazer um intervalo de 10 minutos para que nós possamos analisar, suspender a sessão por 10 minutos, para que possamos analisar a ata da sessão, para que possamos já votar essa ata. Porque é uma questão de urgência e a gente tem que enviar para a Prefeitura o mais rápido possível.
Ata da sessão ordinária, número 01, de 17 de junho de 2026. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Neste momento, declaro encerrada a sessão extraordinária, número 01, de 17 de junho de 2026. Obrigado a todos pela presença. Tenhamos todos uma excelente noite. Vou convidar vocês a ir para o cofre.